Então, agora a gente vai iniciar uma outra parte do conteúdo, que é de dentística, que começa nessa página, acho que 22, né? Não, antes ainda. Ali na página 20. Então, como eu falei com as meninas aqui no intervalo, quem for estudar a parte de dentística, eu peço que dê uma olhada, né? Se tiver um tempinho, leia a parte de restaurações indiretas, porque acho que umas 2, 3 questões abordaram restaurações indiretas e mais detalhado do que o texto que só fala com as restaurações diretas. Eles falam de restauração metálica fundida, fala de faceta, se não me engano, ou coroa, então deem uma atenção nessa parte. E não é uma coisa que a gente está muito acostumado a fazer também na clínica. Até agora, essa semana, o próprio Imparato estava postando dentes, acho que com a melogênese imperfeita, está no Instagram dele, a foto, acho que do antes e depois. Então, vários dentes, assim, tá só aquele toquinho de coroa, que já foi colocado CIV, várias vezes fica caindo. Igual tem uma menina lá que ela tem um bruxismo também, daí desgasta mais rápido. E aí ele fez, ele está dizendo que na clínica dele eles estão com o Cadicã. Então, ele fez uns 3 dentes de coroinha. Só. Bem acessível pra gente isso. Aí ele botou 3 coroinhas, assim, no Cadicã. Ele falando que era uma nova modernidade, que podia ser usada em prol, mas tem que ver o custo, né? Então, a gente não dá muita atenção para essa parte de restauração indireta e prótese, porque não faz muito parte do nosso dia a dia. O caso assim, mais interessante que eu vi foi de uma colega minha lá de Juí, que era minha dupla de especialização, que ela pegou um menininho que ele tinha ausência dos anteriores. E aí ela fez um aparelhinho removível, acho que era removível, e botou os dentinhos aqui na frente. Ficou bem bonito o caso. E aqui eles falam de aparelhinho que pode ser mantenedor de espaço, que pode botar os dentinhos até pela estética, para não deixar aquela língua, né, ficar ali a língua numa posição que não seja favorável, ficar fazendo interposição, modificar toda a deglutição, fala, então uma série de coisas. Então a prótese, dentro do capítulo, ela pode ser usada dessa forma, porque no capítulo de orto ele coloca a prótese como mantenedor também. Então a gente tem que dar uma atenção na parte de prótese. E o capítulo ele inicia falando das diferenças. Aí fica horrível a voz, né, fica falhando. Imagina amanhã já. E aí eu deixei essas fotinhos, como eu falei para vocês, porque eu sou muito visual. Fica mais fácil de fazer as questões, porque ali a gente tem um permanente e um descido. Então, por exemplo, a gente já vê que a coroa de um central permanente ela é mais alongada. A gente tem mais altura do que aqui no diâmetro, né, da mesial para distal. A gente aqui, o que eu aconselho vocês? Fazerem com a caneta colorida a direção dos prismas. Né? Por exemplo, aqui vocês estão vendo que no menor, ó, eles estão nessa direção aqui. O tecido. Eles estão ali, o desenho está pequenininho, mas está assim, ó. E no permanente, o dente, a parte da dentina está assim, e aqui no esmalte está assim, ó. Então, tentem fazer alguma flechinha assim, ó, mostrando para onde é que é a direção, para ficar mais fácil de visualizar e gravar por causa das questões, porque seguido caem essas questões assim de diferença da direção. E a questão também ali da cervical, eles abordam muito o abaulamento, constrição, então marquem bem, botei por isso. A outra figurinha que eu coloquei, que eu disse que eu nunca vi questão, que é uma coisa boba, a gente acaba só usando o furo maior, é o do grampo ali, né, para vocês darem uma olhada. E olhar a parte de materiais, se puderem, olhem a parte de CIV, mas tem muita coisa no livro do Guedes sobre amálgama. E aí tem partes do capítulo, que eu não sei até se não está aqui, no resumo, que ele fala que a indicação para aquele caso era a restauração de amálgama. A amálgama é muito boa para o serviço público, assim, né? Mas no consultório particular é feito pouco, a gente nem faz. Nem ali nas Forças Armadas a gente faz a amálgama que poderia fazer, então às vezes a gente passa o conteúdo justamente por relacionar com a nossa clínica, que é o que a gente estava falando, tentar deixar a clínica de lado. Então, falando dessas diferenças, a gente vai falar das diferenças morfológicas em relação à coroa, né? Coronárias. Incisivos descidos, tem a largura. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ver se tem a figura aqui, a gente lê na apostila para ficar visualizando aqui na gravura. Ó, incisivos. Deixa eu pegar na minha página aqui. Incisivos descidos, tem a largura semelhante à altura. Né? Parece um quadradinho, ó. Sendo quadrados, os permanentes são retangulares. A altura maior que essa distância aqui, mesiodistal. Os molares descidos, numa vista vestibular, têm forma retangular.
Então, estou olhando aqui, ó, tem uma forma retangular. Molares permanentes têm forma quadrada, já é o contrário, tá? Molares descidos possuem um colo mais estreito. Então, aqui, ó, um colinho mais estreito. Aqui também, ó, talvez a gente olhasse ali. Abaulamento cervical. Então, cuidem esse termo, abaulamento cervical que aparece nas questões. Os segundos molares descidos parecem com os primeiros molares permanentes superiores e inferiores. Eles têm ponte esmalte e tubérculo de Carabelli. Então, o que acontece? Às vezes, muito o pai e a mãe chegam no consultório e nem sabem que aquilo lá já é um primeiro molar permanente, que erupcionou, que ele é muito parecido. As superfícies vestibular e lingual palatina dos molares descidos têm convergência de gengival para oclusal, forma trapezoidal vistos por proximal. Então, aqui, ó, que é isso que ele está falando, ó, trapezoidal. Áreas de contato entre molares descidos são amplas, elípticas e mais para cervical. Então, seria aqui. As fossas e fissuras dos molares descidos são menos profundas e estreitas. Então, isso aqui se relacionaria lá com o selante que a gente viu aqui no primeiro livro, que é o do Kramer, né? Acho que é o Imparato. Sempre confundo os dois. É o do Kramer. Ele falava até que o selante não teria talvez tanto efeito para pré-molar e primeiros molares ali por causa da profundidade, né? E aí a gente vai falar das diferenças morfológicas pulpares. O dente descido possui menos estrutura dental para proteger a polpa. Aí aqui mostrando, ó, olha a proximidade, principalmente dos cornos que se encontram embaixo das cúspides, né? Pouca distância. Por isso que uma cárie, às vezes, aprofunda e já vira um canalzinho ali. Eu tenho que fazer o canal muito, muito rápido. Aqui, polpar. Polpa com maior volume em relação à coroa dental. Então, aqui, ó, em relação à coroa. Isso aqui seria a coroa. Tem um grande volume aqui. Cornos pulpares mais proeminentes, né? A gente está vendo ali. Devido à forma côncava da coroa, a maior quantidade de dentina está localizada na fossa central do dente. Então, é essa a distância que ele está mostrando. Tá? Então, visualizando, acho que fica muito mais fácil de decorar essas coisas. Características histológicas. Então, voltando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Os prismas de esmalte da região cervical são direcionados para o oclusal, acompanhando a direção dos túbulos dentinários. Então, na cervical, são para o oclusal. Aqui, não, seria aqui, isso. Os prismas de esmalte na região cervical são direcionados para o oclusal, acompanhando a direção dos túbulos. Essa aqui, né? Nos descidos, o esmalte superficial é aprismático. Menor espessura de esmalte dentina, então metade da espessura do dente permanente. E, se não me engano, o Toledo ele fala que é 1/3. Tá? Então, assim, dei uma olhadinha na parte também dos dentes ali do Toledo, porque ele fala que é 1/3. O esmalte do dente descido apresenta-se menos calcificado que o do permanente. E aí a gente associa com maturação pós-eruptiva, realmente ele é menos calcificado. Então, essas diferenças histológicas. E as questões, elas têm vindo, né, ali com A, B e C, as diferenças, ó. Então, tem aqui. E eu não sei se depois eu não coloquei mais para vocês. Acho que não. Achei que tinha mais essas aqui. Mas é bom isso aqui. Essas questões são boas de refazer. Vou deixar vocês fazerem depois para fixar esse conteúdo, tá? Aqui, a de dentística. Então, como é que ela veio? Ó, por exemplo, 2012. Está relacionada às diferenças de dentes descidos e permanentes. É correto? Então, traz tudo aquilo ali que está escrito ali nas alternativas. Eu acho que tem mais questões, sim. Aí, em 2013, ó, a mesma coisa, dentística é incorreto. Então, fala da direção dos prismas. Ah, então, cuidem isso. Essa aqui tem gabarito ali atrás, né? Tem. Ah, a gente não viu aquele do 8, né? Vamos voltar ali antes de... Não, tá fechada a aula. Deixa eu botar aqui. Deixa eu só antes de começar ali, porque senão depois vocês vão e fica o gabarito errado. Era de... Não, era da última parte do Imparato, né? Que faltou. Deixa eu ver que página era. Eu acho que desse... É a página 9 e 10? Não. Qual? Deixa eu ver. Tem... Tá, e as questões daqui, né? Vai dar 12 e 13. 12 e 13?
Tá, aqui, deixa eu já pegar essas aqui, que daí vocês vão com o gabarito certo. Vai ser por essas aqui, 8. Aqui tem 2 8, ó. Vamos ver se aqui tá marcado. Tinha um jump aqui antes, quando eu vinha da aula. Essa é a 8, deixa eu ver qual 8 dessas aqui é essa. Ah, então tá. Tá, vamos conferir desde o início aqui então, peraí. Tá, essa 1 é D. Deixa eu ver se tá certinho ali no gabarito, só pra corrigir aqui depois. 1, D, 2D, tá certinho. Vamos corrigir aqui. Aqui com esse aqui mesmo. Tá, 1, 2. Aqui antes tem, não. 1, 2. Aí o que é 4? Deixa eu ver se aqui tá 4. Aqui tá como 4, então a 4 é CC. Deixa eu ver que tá ali no gabarito. Bota em 3, então aqui, a 4, 3. C. 4C, 3C. Vou arrumar em casa depois esse aqui. A 5 é essa daqui. Essa aqui é B. Então essa aqui vira 4. 4B. Aí pula pra... Não, peraí, cadê a 6? Ah, essa daqui eu tirei, mas essa aqui é a A6, se vocês já quiserem fazer, porque ela vai estar no diendo. 6 é a A, que tá ali, que viraria 5. Daí aqui é 7, viraria 6, que é D. Essa 8, essa daqui mesmo é B, que vira 7. Aí a 8 ali, então, vai ficar... Aqui tá repetida, a 8. Não, é diferente. Oi? Essa aqui é diferente, a 13? Tem uma que é 8, que é cadáver 2013, a outra é 8, cadáver 2013. Isso, mas aí essa aqui na sequência fica 8. Essa aqui não precisa mexer o número, tá? Aí essa aqui é 8, essa aqui é que eu tinha cortado aqui, ó. Da 8 aqui, eu só tô vendo se eu acho ela... Não, essa aqui, ó, que tava como 9, é D. Não, essa aqui é outra. Peraí, deixa eu achar onde é que tá essa aqui. Argentina. É que eu acho que repetiu. Essa do biofilme, deixa eu achar essa aqui. Onde é que tá? Ó, a 8 daqui, cadáver 2015, sobre as áreas histológicas... Essa aqui, ó, é a 12, que seria aqui. Ela é... Opa. É D. Essa 8 vira D. Aí aqui, 8D. Essa 9 vira B. Essa aqui. É. E essa daqui... Essa aqui tá sem aqui, ó. Mas essa aqui... 10. O que que tava aqui? C. Deixa eu ver aqui. Essa mesmo, essa é a 10. Essa é 10 mesmo ali, será? Deixa eu ver. C, né? Deixa eu só conferir pra ver aqui, porque aqui não tá anotado. Essa daqui é C, eu acho. Só fazer com vocês aqui. A técnica do TRA oferece a possibilidade de uma abordagem mais conservadora com um tecido passível de ser mineralizado, que é a dentina afetada que fica. O TRA é um programa desenvolvido pela OMS para países com comunidades economicamente mais favorecidas. Não, seria menos. O TRA modificado em função dos recursos necessários não está indicado para o serviço público. Não, ele tem indicação, não teria problema nenhum. Né? Poderia usar no consultório ali.
Os materiais de eleição para o TRA são cimento e ionômero de vidro, que está certo, e resina composta. Resina composta não, né? Então, seria verdadeiro, falso, falso e falso, C. Tá? Mas o TRA modificado não está indicado por isso. Está, né? Modificado. Não, mas também pode ser. É, Também tem clínica, né? eu pensei em posto de saúde. Tipo, poderia ser indicado, será que não? Eu também pensei nisso. Vamos ver se fecharia com verdadeiro, falso. Então seria Verdadeiro, falso. Mas aí não fecha nenhuma outra, olha. Porque ficaria... A gente tem certeza que a primeira é verdadeira, a última é falsa e a segunda ali também, TRA, é para menos desenvolvidos, é falso. Ficaria em dúvida só da terceira. Ficaria verdadeiro, falso. Ficaria na dúvida dessa daqui, ó. Daí se a gente for procurar um outro gabarito que não seja esse, não tem, ó. Então essa aqui ela dá como falsa, né? Tá. Então esse aqui fechou agora. Depois eu vou digitar, David, esse aqui eu vou mandar corrigido. Para o pessoal de casa não reclamar lá. E agora vamos voltar para a dentística. Oi, vocês querem o gabarito de novo? Tá, peraí, vamos fazer uma nova contagem ali, ó. Vou botar aqui no quadro, ó. A1 mantém 1. Aí a 1 aqui era o gabarito que está lá atrás. A 2 mantém. Aí a 3, que era 4. A 4 vira 3. Aí ela é C. As questões certinhas, o gabarito de trás está certo. Aqui 4B, ó. Depois 6. Aqui a 6 vira 5. Vou botar como se fosse a sequência correta. A. Depois a 6D. 7B. Essa 8 aqui, D. A 9B. E a 10, C. Fechou ali com o gabarito? C, B, A, D, B, D, B. Só mudar ali a numeração. Aí são 11, 12, 13, mais. Não. Só tem que numerar elas ali direitinho, daí fecha. Tá, para vocês saírem com ele certo. E aí, agora voltando lá para a dentística, falando em isolamento, né? As vantagens do isolamento absoluto. Então, cuidar isso aqui, porque eu não lembro se é essa aqui que está nas questões, mas, ó, visão ampla do campo de trabalho, conservação asséptica, que é bom para endo, exclusão de umidade, que é muito importante para restauração adesiva, proteção dos tecidos moles de traumas físicos e químicos, então hipoclorito, né, pegar alguma coisa no instrumental, a bochecha, evita a decludição de materiais instrumentais, diminui o tempo de trabalho, então às vezes a pessoa não quer fazer, mas isso facilita depois, que não vai ter umidade, a criança não vai ficar fechando a boca, às vezes eles até dormem. Ajuda no manejo da criança, contenção de movimentos da língua e da bochecha, porque a criança quer ficar passando a língua, né? Fica com aquela língua querendo encostar ali, então ajuda. Os grampos, então isso aqui, só para vocês darem uma olhada, porque o livro traz os grampos que é para cada tipo de dente. Então não tem como, é decorar os que a gente não usa. Geralmente a gente usa mais o 26, alguma coisa, daí vocês vão olhar aqui, ó. Molar descido 2, W8A e 206. Então cuidar ali esses grampos. Primeiros molares permanentes 7 e 201. Permanentes parcialmente erupcionados 14, 14A. Caninos. Segundos molares inferiores, ó, 201. A gente está acostumado muito a usar, ficar usando 26, até o 27 dá para usar, que é muito parecido. Se quiserem, deem mais uma olhadinha ali. Tá? O negócio da foto que eu falei para vocês, que a gente acaba sempre usando um furo maior. Ele fala que esses dois menores é para dentes anteriores. Esses seriam para dentes descidos, então isso aqui é interessante. Molar permanente ou dente com grampo, então seriam aqueles dois ali também. Aqui mostrando o isolamento. Eu vou fazer uma restauração na frente. Eu poderia botar o grampo lá atrás e prender os da frente com a amarria, para manter. Tá no livro essas fotos ali. E matriz e porta-matriz, já caiu a questão sobre isso. Então, quais são os requisitos? C, favorecer o contorno para dar forma anatômica, né, naquela cervical. Ser inflexível durante a condensação.
fácil posicionamento e remoção, promover superfície lisa do material restaurador, permitir condensação sem excessos, não ser volumosa, consumindo espaço, ser tolerável aos tecidos moles e ser de baixo custo. Então, isso aqui deve estar principalmente relacionado à amálgama. Como a gente não usa, não raciocina nessa parte. E aí a questão cobrou isso aqui, ser inflexível. Então, cuidem o inflexível. Né? Algumas palavrinhas assim, quando vocês verem no texto, sublinhem. Aí ele traz exemplos de matriz. Ele traz o porta-matriz Stoffelmayer, que ele diz que a vantagem permite o uso em angulações diferentes, pode usar na vestibular e na lingual. Eu posso usar matriz de diferentes espessuras, que é aquele rolinho corta, ela vem aquelas tirinhas corta. Então, matrizes individuais soldadas ou em T são mais fácil de mais fácil instalação. Ajuste no dente podem ser usadas em vários dentes ao mesmo tempo. A matriz soldada faria uma matriz, então, como se fosse com ponto de solda, une e fecha. E aí ele traz essas fotos, mostrando aqui a adaptação, a soldada, Stoffelmayer aqui, ó, questão do contorno. Então, quando ele fala de permitir ali a questão de excesso, ó. Cadê? Permitir condensação sem excessos e inflexível durante a condensação. É porque no próprio livro a foto dele ali, ó, é um amálgama. É. Matriz em T ou Livet, não sei como é que fala. Faça uma alça com uma das extremidades, a extremidade livre entra nessa alça, a matriz é ajustada ao dente e presa com godiva. Isso aqui a gente não usa, ainda mais godiva. Mas tem uma questão disso aí, sem saber responder. Não era da seccionada? Eu acho que é da seccionada. É porque as alternativas Tinha aquela ali, né? Tipo, teve uma vez que fizeram um negócio de godiva comigo, porque esse meu dente que eu restaurei na faculdade, não sei o que aconteceu, que eu tive que fazer um aumento de coroa nele, e aí ele é difícil de adaptar o grampo, porque é o último. E aí botava o grampo, tudo que é com o dentista, né? Aí botava o grampo, não parava ali a matriz, e prenderam com godiva mesmo a minha matriz. Então, aí tem alguns casos que eles prendem com godiva, mas isso aí, pra gente, pra criança, é muito trabalhoso, né? E a matriz seccionada é um pedaço de matriz contornado com alicate e posto no espaço proximal, fixado com cunha. Se adapta bem em dentes com grampo, menor tempo de trabalho e fácil remoção. Deixa eu ver se é aquela foto aqui. Eu acredito que seja isso aqui, porque aqui tem uma cunha, a gente corta ela e coloca. Seccionada talvez fosse isso. E aí a questão é essa daqui, ó. Nas restaurações proximais é necessária a utilização de matrizes. Quando se usa o grampo para isolamento do campo operatório, a matriz que melhor se adapta então daí teria que voltar no texto, ó. Se adapta bem em dentes com grampo, aqui ela, ó. Por causa do grampo. Quando tu vai usar um grampo, eu acho que aí, ó, pega um rolinho, corta ali e coloca. Só que a questão é, quando se usa o grampo, qual é que eu consigo usar com grampo? Porque essa daqui eu vou ter que cortar uma alça, unir, ela tem a foto lá de como é que faz no livro, que corta uma alcinha, dobra, nunca fiz. Aí essa daqui não vai precisar o grampo ali. E aí essa daqui é a outra que é com ponto de solda. Com grampo seria seccionada, é a palavrinha-chave. Então com grampo vai ser aquela seccionada. Só que a gente só diz matriz, a gente não fala matriz seccionada no dia a dia, né? Essa em T, a foto dela não tem aqui. É uma que tem... Não, é a da godiva, isso. No livro, se não me engano, tem uma fotinha assim, daí ele corta e fica um negocinho aqui. Tem a foto dela no livro. Então, seria seccionada. Deixa eu só ver aqui. Essas aqui das matrizes. Aqui na apostila. As matrizes. E aí a outra, essa daqui, ó. Nas restaurações proximais, é imprescindível o uso de matrizes. No entanto, elas devem apresentar os seguintes requisitos, exceto facilitar o posicionamento e remoção. Então, está naquela listinha. Ser flexível durante a condensação. Lá é inflexível. Permitir condensação sem excessos. Favorecer o contorno para dar forma anatômica adequada. Então, é aquela listinha das vantagens, o que precisa ter. Tá? Então, as duas que querem de matrizes é isso. Não tem muita coisa para pedir de matrizes. Outra coisa que eles gostam de pedir na prova...
Aqui eu tinha colocado esse aqui. Eu vou só dar uma revisadinha, esse aqui eu mando para vocês ali. Mas eu ia mostrar outro aqui, que era o das coroas de aço. Eu junto aquele ali, cadê? Aqui, ó. As coroas de aço. Então, o que ele fala? E agora tá voltando isso por causa dessa Hall Technique, é isso, né? De colocar coroa de aço. Então, vantagem, baixo custo, pouco tempo de tratamento, não requer etapa laboratorial, vários tamanhos facilitam a seleção, mantém e recupera o diâmetro mesiodistal, ductibilidade, tenacidade e durabilidade aumentam a indicação, são preferidas de dureza mediana, não mancham e resistem aos fluidos bucais. Eu vou dizer para vocês assim, ó, eu nunca fiquei mexendo com coroa de aço, eu não associaria, entendeu? Então, é decoreba. Porque vários tamanhos, eu conheço essas de matriz mesmo, assim, incolor, que vem na caixinha para fazer coroinha, né? Então, aquelas lá tem vários tamanhinhos mesmo. Isso aqui, eu nunca... A de aço é assim também, só que eu nunca vi kitzinho, tu já viu? De elas assim? Com vários, então é isso. É tipo como se fosse banda. Tem vários tamanhos e daí tu vai experimentando. Então, esse é bom vocês darem uma olhada, que tem falado bastante, eu acho assim. Porque tu vai pegar... Ela disse que veio uma caixinha, deve ser tipo banda, deve estar pronta, tu só mede ali. Aí tem... Não? Não prepara, só coloca. Porque o que ele fala é isso aqui até, ó. Onde é que diz aqui? Vantagens. Pontos de contato é deficiente, porque ela já vem pronta, né? A anatomia padrão dificulta a oclusão, intercuspidação. Então, por isso, teria que preparar. E ali eu deixei para vocês as observações, ó. Seleção da coroa, a gente vê o diâmetro mesiodistal. Diminui a superfície, daí tem foto aqui, eu acho. Diminui a superfície ali, ó, 1 milímetro a 1,5. O limite do preparo é a altura do colo, é 1 milímetro abaixo da margem gengival livre da gengiva. E o tipo de preparo, cimento e adaptação são os principais fatores que favorecem a retenção, sendo o cimento o ionômero de vidro indicado. Então, ali, ó, a anatomia padrão dificulta a oclusão, por isso que a gente baixa 1 milímetro. A dificuldade de adaptação da margem cervical e a deterioração da coroa. E aí ele fala, aqui, onde é que diz? Ele dá a entender que pelo fato, no livro, dela ser um pouco mais maleável, o fato de tu ir mastigando até ela adapta ali, né? Vai amassando. E eu acho que tem uma questão, alguma coisa que fala sobre isso. Deixa eu ver aqui, se está aqui. Mas o texto fala isso. Aqui não diz, achei que estava aqui. Mas aí tem essa questão. Mas ela precisa de preparo. E aí tem essa série de indicações, que é bom vocês darem uma olhada, ó. Então, as desvantagens ali, só vou voltar aqui. Ponto de contato deficiente por se vir pronta. A anatomia padrão dificultaria a oclusão e intercuspidação. Dificuldade para adaptação da margem cervical e deterioração da coroa no meio bucal. As indicações, ó, tecidos com ampla lesão de cárie e a estrutura remanescente não suporta forças mastigatórias. Dentes tecidos com tratamento endodôntico, tecidos com cárie rampante ou hipoplasia severa, dentes cariados com restauração classe 2 e 5, as duas no mesmo dente, tecidos com grande fratura de coroa por traumatismo, tecidos com supraoclusão ou infraoclusão anquilose, que seria para restabelecer o equilíbrio oclusal, como base de mantenedor de espaço fixo coroa alça, como apoio para prótese removível e como base para aparelhos impedidores de hábitos, como restauração provisória em primeiros molares permanentes com extensas lesões de cárie. O que eu vejo, assim, as crianças, às vezes, elas, é que nem essas crianças que eu peguei, que assim, acho que era a melogênese que ela tinha, tu vai colocando o ionômero, aí daqui a tempo desgasta. Daqui a pouco o pai não traz quando desgastou, vai ampliando a perda. Aí essa outra criança que é especial, que tem um bruxismo, ela já chegou com uma cárie rampante em todos os posteriores, aí tu bota ionômero. Não dá um mês quase a criança volta sem ionômero, e lá não tem bloco para fazer, assim, tudo com calma, então tem que ser ali o que dá. Aí, nesses casos, talvez tenha indicação, porque o ionômero ele não vai ser um material permanente, né? Então, nesse sentido, se vocês olharem ali, algumas coisas fecham com as indicações. Ali a foto do livro novo. E a prótese da odontopediatria, ela teria essa contraindicação ao uso da coroa,
Que seria ali, cadê aqui? Onde é que eu botei? Tá ali a contraindicação? Tá, é que ficou aqui, ó, contraindicações aqui, então vocês escrevam ali em cima, para não ficar perdido, ó, senão vai aparecer até que indicação na correria. Como restaurações definitivas em dentes permanentes e dentes com comprometimento estético, não vai colocar uma coroa de aço, né, fica aquele sorriso metálico. Ali as observações são as relativas ao preparo, que daí no livro tem essa fotinho, no livro novo, mostrando, ó, seleção da coroa com compasso, com ponta seca ou paquímetro, desgaste oclusal com broca cilíndrica ou em forma de roda, desgaste proximal que deve ser expulsivo, então se vocês quiserem botar ali que na proximal é expulsivo, coroa preparada e os ângulos de edros e triedros arredondados, desgaste da coroa em bisel para diminuir a espessura e trabalho com os alicates, então isso mostrando na foto do livro. A cimentação aqui são fatores, né, que interferem. Aí tem uma questão de 2013 e uma de 14 que caíram sobre coroas. E o outro, vou passar as questões aqui, o outro conteúdo que tem na sequência é pinos. E aí os pinos, eles se relacionam com... Aqui, deixa eu só mostrar esse aqui que eu acho que não tem aí, para vocês copiarem. Aqui eu botei a mais. Prótese. Como tinha uma questão que falava no início ali de como é que era o... Onde é que tá aqui, ó? A mandíbula deve ser feita, não sei que... A questão 8 de 2015, a relação ali. Aí eu fiquei pensando nisso e vi que tinha uma de moldagem. Então, o que eles falam? Quando vai moldar, a parte superior tem que ser 90 graus com plano oclusal paralelo ao solo, só para vocês saberem durante a moldagem. E a moldagem é a cópia fiel e negativa da região. Não tem nada demais assim sobre moldagem no capítulo. E aí ele fala de pinos. Pinos já é mais interessante porque relaciona com endo. Então, os pinos, ele diz, para retira-se o material obturador 1/3 da raiz e a porção do pino fora do canal é metade da coroa do dente. Já caiu isso aí em questão, quanto que ficava para fora. É a questão, acho que está na sequência aqui. Ali, é que ficou, né? Mas é ali, ó. Quanto que fica para fora, tá? Então, isso aí são valorizinhos que vocês têm que cuidar. E aí, aqui, ó, a questão que eu falei para vocês. Tem o gabarito no final, né? Eu vou passar ela. Ah, é a moldagem. Ó, quando vai moldar o superior, eu tenho que estar 90 graus o plano oclusal paralelo ao solo. Então, deixa eu pensar. Quando vai moldar o superior, plano oclusal aqui, ó, paralelo ao solo. Até porque se ela fica mais para trás, vai acabar engolindo, né? Então ele dá a entender que é um pouquinho mais sentado, olha. Seria mais a foto de cima ali, ó. Superior. Sentadinho, ó. É a foto de cima mais a posição ali. É o ângulo. Ó, aqui é o oclusal. Aqui, ó, sentado isso aqui, ó. Eu vou moldar esse de cima. É isso aqui, ó. E aí o inferior, ali ele não falou nada de detalhes, ele botou só que o inferior levanta a língua e mantém a boca entreaberta para afastar os tecidos, que é o que eu já faço quando vai moldar para algum aparelhinho, alguma coisa. Mas ângulo ele falou só do superior. Aí aqui... Sobre restaurações indiretas, então, ó, o que vocês têm ali? Excelente opção para casos de reconstrução de dentes posteriores com grande destruição coronária que exijam preparos atípicos. Então, tem as vantagens, obtenção de total polimerização da resina, melhor adaptação marginal, evitando microinfiltração, melhor contorno e contato proximal, excelente, ali estética, tá? Excelente estética, proteção da estrutura dental remanescente, biocompatibilidade com os tecidos bucais, menor acúmulo de placa dental, favorecendo a saúde periodontal. Indicações: dentes com defeitos estruturais, hipoplasias. Então, agora, se vocês olharem ali a página do Imparato, ele fez essas coroinhas e ele mostra ali, eu acho que era uma amelogênese, uma hipoplasia, alguma coisa. Casos de anquilose, então, para recuperar aquela altura que fica em infraoclusão, fica um degrau.
Dentes com pequena dimensão gengivo-oclusal da coroa clínica que dificultam a retenção das restaurações, pacientes sensíveis a íons metálicos e situações que necessitem de tempo clínico prolongado com a criança na cadeira. As contraindicações: cavidade sem esmalte cervical, cavidade subgengival, pacientes com alto índice de cárie e bruxismo. Eu acho interessante esse do bruxismo aqui. Vai dar um estresse ali na cimentação, talvez vai ter falha. E como tem se falado muito de bruxismo também, então de repente poderia ser uma opção. As indicações aqui, então, né, a gente leu ali, deixa eu ver aqui, eu não tinha passado, eu tinha que estar aqui. Aí tinham as questões, que eu vou deixar ali, que eu nem coloquei aqui, deixar vocês fazerem, e fala só de mais um conteúdo que é a prótese removível. A prótese removível e a total, elas se encaixam muito no conteúdo de orto, como mantenedor de espaço. Então, o que ele diz aqui na prótese? Opa, fico desligando. Aparelho mais usado como mantenedor de espaço. Então, coloquem isso como prova, porque a gente nunca pensa, né, numa prótese removível como o mais usado como mantenedor de espaço. Né? A gente vai pensar numa alça-banda, que vê muito no dia a dia, mas fazer um aparelhinho removível, eu não vi criança ainda com aparelhinho removível, assim. E aí as indicações: sempre que houver perda precoce dos dentes descidos e o permanente erupcionará em períodos superiores a 6 meses. Casos de perdas de dentes permanentes ou oligodontia, então eu tenho ausência de alguns ali, quando não houver pré-molares ou incisivos laterais. Às vezes a gente vê mais em adolescente ou adulto, que é a pessoa que está esperando terminar uma fase de crescimento, alguma coisa, e faz um lateralzinho aqui. Coloca, né? Eu já vi vários, mas não era criança pequena. Requisitos, então: manter os espaços para erupção dos permanentes, não interferir no desenvolvimento dos arcos e dentes, deve impedir a extrusão do antagonista, propiciar boa mastigação e fonação, restaurar os contornos faciais normais e deve permitir fácil limpeza. Tá? E ali vem uma questão na sequência, que é a foto do livro, ó, mostrando em anterior, que eu acho que é a melhor indicação, porque aí vai impedir essa língua, né, de uma postura errada, interposição lingual, aí a questão da fonação, da deglutição, a estética, então são vários fatores. E a prótese total, indicação: perda prematura ou anodontia. Então tem algumas síndromes que a criança acaba tendo menos dentes, né, do que deveria ter, anodontia mais rara. Mas displasia, essa minha colega, eu vou ver até se eu consigo a foto dela, ela fez todos da frente numa prótese, ficou bem bonitinho, ficou tipo aquela ali. As crianças possuem um bom tônus muscular, isso aqui eu achei interessante do texto que coloquei. Possuem um bom tônus muscular que facilita a retenção. A distância entre maxila e mandíbula é pequena, favorecendo a estabilidade. Eu nunca ia imaginar isso para a prótese total. Então isso aí, se viesse uma questão, a pessoa não lê o texto, não marcaria. Né? Ainda mais que a gente não vê. Mas, por exemplo, eu acredito que tem indicação, porque quando eu fui lá no Acre, tinha crianças que tinham que extrair todos os dentes, igual essa foto aqui. E aí a criança vai perder e dava uma pena, assim, criança, 6 anos, o primeiro molar permanente sem erupcionado, tu já tira, não, acho que não está nem aberto aqui, deixa eu abrir aqui, a de cárie. Está aqui, ó. Aqui, ó. Tipo essa criança aqui. E foi uma semana, assim, que eu pegava todo dia uma criança assim. Todo dia chegavam assim, e daí tu não sabe nem o que tu vai fazer. O que tu vai começar, porque tu não vai estar lá no outro dia, e aí vai mutilar essa criança, só que daí vai deixar com um monte de foco de infecção, vai deixar com dor. Aí isso aqui, ó, isso aqui depois tem indicação total, se for pensar, porque tinha uns que chegavam e estava durinho. E tinha outros que estava amolecido, que tu ia limpar ali, estava tudo amolecido, não tinha, já estava tudo já direto no canal. Aí uma criança dessas, tu vai remover tudo e daí tem indicação para uma total. Mas essa aqui não é a nossa realidade, mas lá no interior é, porque todo dia chegava uma criança assim. Então, é o que eu disse para vocês, são fotos assim que eu coloco para a gente tentar associar, né, que são conteúdos que a gente não está muito familiarizado. Aí eu dizer para vocês o seguinte, tem as questões ali,
Se vocês acharem algum erro de gabarito, vocês me falem, porque eu revisei várias vezes, mas às vezes passa alguma coisa, igual aquela numeração. Eu arrumei ontem no voo. Fui olhar de novo, que eu imprimo, daí eu faço aqui todas elas de novo. Nem aqui, ó. Aí ontem eu tinha feito isso aqui no tipo voo. Daí vi os erros, fui arrumar no voo. Só que eu não imprimi de novo, porque eu tenho essa dificuldade. O computador eu não enxergo às vezes as coisas. Aí imprimo, daí eu olho. Então, se vocês acharem alguma coisa, vocês me digam, eu vou montar esse grupo. Quem tiver em casa, deixa eu deixar aqui que estiver assistindo. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, que daí me manda, eu incluo lá. Que daí eu vou mandar as fotos dos livros. O meu DDD 94 992. Aqui é 2. 992 80 04 85. Aí o que eu vou fazer? Depois eu já monto aqui o grupo, se eu não conseguir agora, eu monto no máximo amanhã e já mando os do livro, que é o livro de... É um manual, aquele que é grosso, que daí tem, acho que, uns 2 capítulos de fotos. Quando vocês tiverem um tempo livre, às vezes até tá no consultório, no trabalho, ou metrô, dá uma olhadinha ali. Que ele tem, acho que, umas fotos da criança agredida, algumas coisas de contusão, mordedura, que isso nos coisas de trauma não tem. E aí tem de formação. Aí eu mando esse daqui e eu mando a foto depois com calma. Quando eu conseguir, acho que dia 23 agora eu vou estar de serviço, daí às vezes fica calmo lá, porque final de semana não tem muito movimento, daí eu mando no grupo as fotinhos dos slides que eu não botei ali. Que daí eu levo esse aqui impresso e comparo. Aí se tiverem alguma dúvida, vocês mandem ele no grupo, daí eu vou dando esse apoio até a prova. Esse aqui de quem é? Teu? Eu vou colocar esse aqui, ó. Não, e gente, a dificuldade pra eu conseguir fazer as coisas. Agora eu tô com internet há um mês em casa. Tô morando quase... Daqui a pouco faz um ano, não tinha internet, não passava internet na minha rua. Porque lá a internet... Imagina, David, a internet lá... Deixa eu ver aqui, cadê o livro? A internet de fibra ótica não passava.